Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa O Navegador, navegando com saúde e educação. Programa sempre muito especial porque trago sempre assunto importante, esclarecedor, e o convidado de hoje não foge à regra. É um especialista, é um otorrinolaringologista, Dr. Ildebrando Newton Reis Filho. Ele é pós-graduado em cirurgia plástica da face, tem 40 anos de profissão, poxa! Não começou ontem, né? Esse eu tenho uma vasta experiência, com certeza. Trabalhou no mutirão de cirurgia em toda a região da Amures, em amígdala e adenoide. Olha que interessante, nós vamos falar muito sobre isso aí também. Procedimento estético, aplicação de toxina botulínica, ou Botox, e preenchimento facial com ácido hialurônico. Oh, não dobrei a língua, viu só? Ele tem um detalhe, a filha dele, até eu já disse para ele, a filha dele, logo que estiver preparadinha, virá no programa assim também. Está seguindo o mesmo caminho do pai, que bacana. Meu querido doutor Ildebrando, tudo bem? Tudo bem, Laura. Um prazer tê-lo no programa. Pô, olha só o cabedal de conhecimento que tem esse jovem aqui, que maravilha! Me conta uma coisa, essa história aí atender as pessoas em mutirão, como é que funciona? Me parece, você estava me falando na preparação, tinha uma fila enorme de um tempo atrás. A comunidade estava, inclusive na Câmara de Vereadores, toda a comunidade pedindo para que nós e os outros colegas fizéssemos uma solução desse problema que foi ficando durante os anos, operava-se pouco e não terminava a fila. Sim. E de 3 anos para cá, em 2017 foram 60 cirurgias, em 2018 288, esse ano em torno de 70, 80 cirurgias, todas lá no Hospital Infantil. A gente dá o pré-operatório, a preparação, são todos encaminhados da fila. Essa fila já foi debelada, agora os que chegam, estando em condições cirúrgicas, a gente faz o pré-operatório, os pediatras acompanham, alguma intercorrência eles internam. No infantil nós temos aquela parceria do infantil, desse serviço que a gente está montando, e como o Lauvir falou, se Deus quiser, daqui a uns anos minha filha vai vir implementar esse com serviço. Certeza virá, com cirurgias de doenças congênitas da face. Ela está fazendo fellow em Porto Alegre. Isso dá uma outra categoria, um outro setor que a gente está abrindo no infantil, que vai marcar a parte de otorrino do infantil. Tem um grupo de fonoaudiólogos que estão trazendo um aparelho Bera para fazer aqueles casos daquelas crianças perda auditiva em fase inicial. E são 2 vezes por semana. E os casos de corpo estranho, que algum pediatra não consegue remover ou alguma coisa mais complicada, a gente tenta tirar com o local. Se não der, no dia seguinte ou 2, 3 dias depois, a gente faz com sedação com geral. Para ter um trabalho sem improvisações, uma coisa previsível no sistema. Da criança do Bera, desse aí, eu queria deixar assim, alguns casos que tem alguma suspeita, que as mães continuem em recente renovação, visitei minha filha agora, que a estimulação auditiva, mesmo que você tenha uma perda auditiva, isso é muito bom para todos saberem, mesmo que a criança nunca vai ter uma audição, ela tem uma não vai ter, mas não vai escutar. Como é que percebe que ela está com perda auditiva? Você faz os exames, aquele teste do ouvidinho, com um mês, no segundo mês repete. Deu negativo, a gente faz um exame que chama Bera. O Bera. Sim. Até 5 meses. Se o Bera der negativo, a gente parte uma ressonância para investigar se tem alguma deformação. Mas vamos imaginar o caso mais extremo. A criança tem uma perda irreversível. O ouvido e o ser humano têm uma plasticidade, uma capacidade adaptativa tão importante que se nesses primeiros 2 anos você estimular com sons, uma apita, aquela apitinho da língua de sogra, que ela tem o som, o movimento, e que o cérebro grave, mesmo que ela seja uma deficiente auditiva, ela vai estar melhor preparada para uma cirurgia de implante ou para se socializar. Ela não vai ser uma pessoa rude na audição, que não sabe nada nem de ruído nem de nada. E o ouvido nesses primeiros 2 anos, se você der
esse treinamento tem que ser nesse período de 2 anos. 2 anos, ele adapta mesmo não escutando. Ele adapta o ruído. Que coisa Se impressionante. fechar uma porta, ele não escuta uma voz, mas se a porta bater, ele sai. Ou se tremer, passar um cara, ele sabe que naquele vibração tem estimula outras sensações que identifica. Outros focos do cérebro que vão auxiliar. Seria a plasticidade, que já tem feito na motricidade, nessas clínicas em Brasília tem, né? Então você procura complementar uma falta usando outros órgãos, outros músculos, outros. Então é muito importante essas crianças que estão nessa fase de transição, crianças que tiveram prematuridade e outros casos de risco, que as mães continuem estimulando, procurando a fonoaudióloga, acompanhando com a gente, para que ela pelo menos exija da criança, não deixa ela quietinha, já que ela não escuta, ela fica quietinha, não pode. Até uma criança que sofre de alguma doença, alguma deficiência no desenvolvimento de grau maior, neurológico, se você estimular, ele pode ter doença neurológica de base, mas ele vai saber te entender. Esta plasticidade toda que não faz... pode ser abandonado. É os 2 anos. Coisa impressionante. Uma coisa assim... Eu vou te dizer uma coisa. Não se deixa quieto uma criança. Eu vou te dizer uma coisa. Você sabia disso, Nandinha? Tinha ideia? Eu não tinha ideia. Eu acho que a grande maioria das pessoas que estão nos acompanhando pelo nosso programa O Navegador, e aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, então acho que não tem ideia disso, a não ser os envolvidos na área, né? E é muito pouco divulgado nisso, doutor Hilbrando. Eu tive o privilégio de ir renovando meus estudos, como tem ali as pós-graduação, essas coisas, não parei, já estou com meus 66 para 67, mas eu nunca parei. Essa sede de saber, de 1 ano e pouquinho. Essa vontade de saber, de ser útil para a comunidade, como nesse programa que a gente está procurando, e graças a tua... como é que é? O convite. O teu convite, eu quero transmitir utilidade. Eu não vim aqui para jogar confete, para nada. Eu vim para... Sempre que eu fiz para essa comunidade, servir a comunidade. Todos os mutirões eu participei. Sempre eu vi que são meus irmãos da minha casa, da minha região, que muitas vezes não têm condições. Eu sempre participei. Eu não achei que isso diminuiria. Você dá um exemplo, porque eu entendo exatamente. Eu entrevistei, já perdi a conta de quantos médicos entrevistei, como gosto de entrevistar médicos, e médicos que têm essa preocupação da medicina humanizada. E eu fico muito feliz quando o meu convidado me transmite isso. Me transmite essa segurança, me transmite essa ligação de amor ao próximo. E você não foge à regra. Pelo que você está demonstrando aqui, pelo que você está fazendo, meu Deus, que exemplo maravilhoso. Porque na vida, né, doutor Hildebrand, nós não somos só aquela ilhazinha, nós somos um universo todo, nós fazemos parte do universo e temos que estar inserido em todos os sentidos em relação a todos os seres que junto conosco caminham, né? Sem usar de demagogia, mas o contato social, isso, e as doenças foram mudando com os tempos. Nos primeiros 5, 10 anos, lá no Hospital Infantil e no Nossa Senhora dos Prazeres, nas doenças infecto-contagiosas, fiz mais de 50 traqueostomia no tempo da difteria. Nossa! Ali vem essa história. 18 mil cirurgias na vida, acima. Nossa! E sempre tendo cirurgias do SUS e social. Não que eu seja o melhor, mas a gente procura sempre fazer essa... Mas na hora que você está fazendo, você dá o seu melhor. Eu dou o meu melhor. Mas é isso. Isso é que é importante. Assim, isso... E hoje já estou com pacientes de 35 anos que foram atendidos, que já vêm com os filhos, com os netos. Sim. E a gente vê que isso parece que deixa a gente mais... Eu diria assim, quanto mais a gente tem essa participação... Eu tenho meu consultório particular, procuro ser acessível, mas quanto mais eu tenho essa participação social, mais parece me fortalece minha mente, aquela amizade invisível, não uma coisa pública, nem uma coisa, aquela coisa assim. Eu me aposentei com o SUS com 33 anos de trabalho efetivo, ano passado. Deu mais 4 de abono de insalubridade, deu 37. Porque eu prolonguei um pouco mais o tempo da minha aposentadoria, porque eu queria debelar o mutirão. E não consegui, passou de uma prefeitura para outra, e graças a essa prefeitura atual, eu tenho a agradecer o prefeito atual, a secretária de saúde, o Seron e a secretária, e os outros foram todos acessíveis, mas não com essa pegada de fazer. Nós fizemos no Hospital Infantil uma sala só para otorrino. Antigamente eu tinha que compartilhar a cirurgia numa manhã com outros
outros médicos. Agora não, tem 2 anestesistas. Se eu agendei 3 cirurgias, as 3 vão sair. Não vai ser transferida. Só se tiver um motivo de gripe, alguma coisa de indisponibilidade do paciente. Mas se as 3 impossibilita a ação, mas senão vai ser tranquilo. Hoje eu realizei 2 cirurgias de mutirão, 2 a 4 é feita na terça. Normalmente se faz pela manhã? Pela manhã, cirurgias? sempre. Porque a criança, o jejum matinal é importante. Não dá para deixar o dia todo ela ficar em jejum, porque ela não obedece, né? Claro. Então é matinal, a cirurgia matinal. Na faixa de 7 horas, por aí? 7h30 eu chego. É isso aí. O aí. horário de cirurgia é às 8, mas a gente chega às 7h30 para fazer a preparação, pré, tudo isso. Demora uma cirurgia adenoide, por exemplo, demora, aqui só para ter uma ideia, quanto tempo? De 30 minutos a 45 minutos, mais ou menos. Rapidinho. Eu não tenho pressa, eu procuro fazer que não fique pedaço de amígdala, não tem nenhuma lesão, fica um servicinho caprichoso. Isso aí tinha que... Exigente. Vamos pedir um pequeno intervalo para a televisão, um pequeno intervalo, mas nós voltamos já. E no Facebook nós continuamos aqui direto, mas já voltamos em seguida, porque esse intervalo é só para a Nandinha fazer uma mágicazinha ali. Voltamos já. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Lis Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. Estamos de volta nesse bate-papo muito gostoso, do Dr. Vino, e falando dessa especialidade maravilhosa, entre outras coisas, né? Que esse programa um só não vai dar, e depois ele vai participar hoje, vamos gravar o segundo programa, e outros temas acontecerão e ele virá. Ele, depois a filha dele, porque agora eu não vou soltar mais não, né? Uma vez agora que conheci ele pessoalmente, ele veio ao programa, eu quero ele comigo mais vezes. Voltando então a esse papo gostoso, nós estamos falando ali, o Hospital Infantil, então, você falou sobre a Amures, no intervalo, né? O pessoal da TV não havia acompanhado. Da Amures, então, os municípios agora, por decisão, eles estão se agregando. Não, eles têm independência de escolher quem presta o serviço. Eu, como atendo no consórcio, os pacientes que eu indico cirurgia, o município vai tomar a decisão aonde operar. Se ele vem ou fica lá? Não, se ele vem para Lages ou se ele vai, por exemplo, para São José. Agora entendi. Santa Amaro. Sim, ele escolhe o município. Sim, sim. Por exemplo, se ele tem uma efetividade com o Hospital Infantil de Joinville, ele pode pegar essas cartas. Tem parente e tal. Tá? Se a prefeitura tem essas cartas, ela leva e negocia lá. Legal, mas que bom isso. Deu liberdade para não... Bom. cada não sobrecarrega, acho que é bom que não sobrecarrega, né? A nossa, esse ano já acabou a fila, então nós estamos atendendo, vai chegando o paciente, a gente faz a triagem, faz uma avaliação, exclui outras comorbidades, né? Em torno de 3 a 4 meses vai ser operado. E está chegando e a fila não para. Olha que maravilha! Não para. Todo dia, hoje eu devo ter encaminhado umas 3, 4 cirurgias, já deve dar uns 3, 4 meses, porque está chegando pacientes novos. Dessas cirurgias, qual a mais frequente?
É a amígdala. Amígdala com adenoide. Normalmente é os dois, né? Você vai operar mesmo, não tira só a amígdala. Na minha experiência, assim, dos anos, se a amígdala não é razoavelmente boa, a não ser que a amígdala seja muito boa, eu faço as duas. Tá. Eu só faria adenoide se a amígdala for muito boa. A gente tem observado que depois de uma idade, aquela amígdala volta a incomodar. Ela tem uma latência, ela tem períodos de melhora. Sim. Se ela é boa, que é só adenoide, ela fica só na adenoide. Eu operei uma criança, eu tive 2 casos que marcado adenamígdala e na hora da cirurgia, o caso até interessante para a gente comentar. Fato curioso. Um paciente, a mãe disse assim para mim, o senhor não opere a amígdala. A senhora quer? Eu quero. Eu quero que a senhora só faça adenoide, eu não quero ter grandes riscos. Então vai ser só a amígdala. A senhora assina aqui, assina. Estavam pedidas as 2, né? Sim. E ela assinou. Depois que eu terminei a cirurgia, eu disse, não, é o seguinte, eu sou testemunha de Jeová. Ela não tinha avisado antes, nem por anestesista. E eu tenho medo de hemorragia, não quero transfusão de sangue. Que, na verdade, se tivesse, a gente teria preparado. A gente colhe o sangue antes e prepara para a cirurgia. Você não faz cirurgia. Da própria criança. Da própria criança. Então, é o moderno. Sim, mas ela não avisou. Mas mesmo isso, eu fiz a cirurgia, fiz com todo o zelo. E ali no meio da cirurgia, ela me contou. A mãe como é que é? Testemunha de Jeová. Isso. Não deixei de operar e tudo bem, graças a Deus. Não Que tenho bacana. preconceito como é que é? Com segmento religioso. Com nada disso. Segmento de fé, porque é tudo irmão nosso. Deve é tudo ser. Da mesma família. Eu penso dessa mesma forma. É da mesma ser família. Respeitado, cada um tem a sua verdade. Já falei muito sobre verdades, né? A minha verdade difere da sua, como difere da Nanda, do Matheus. O que nós precisamos harmonizar as nossas verdades, respeitando sempre a liberdade do outro. A sua verdade é toda sua, a minha é toda minha. Mas nós temos ponto de convergência e é bom que trabalhemos esse ponto de convergência sempre. Né? Não foge também isso dentro da própria profissão. Eu acho que entre você, seus colegas, tem essa, quando vocês direcionam, principalmente nesse trabalho de mutirão, que é o atendimento direcionado ao público, né, Hildebrando? Mais ou menos do indicação dos outros colegas ou das pediatras, o acerto está na faixa de 90%. Os que não são operados, que a gente tem alguma coisa, ela já faz a triagem. Se é uma criança de fundo alérgico, vamos tratar o fundo alérgico. Sim. Se é uma criança com baixa imunidade, vamos tratar. As indicações, 90% eu confirmo. Eu faço o meu check-up. Eu não opero porque me pediram. Eu opero porque eu me convenci que precisa desse. Eu tenho que ter meu exame. Com certeza. Eu acho que é por aí. Mas chega em 90%. Voltando ao caso dessa mãe ali, testemunha de Jeová. Resultado perfeito, ficou pleno a cirurgia. Ficou plena, a da adenoide. Eu até concordei para ela, não achava, eu analisando a amígdala não era tão ruim, era ruim, mas não era tão péssima assim. E eu dei remédios para melhorar a imunidade. Eu tenho uma vacina oral que ajuda. Digo, vamos, a senhora tem razão. Porque a senhora também tem razão que se operar a amígdala, o risco é grande. É maior do que só adenoide. Claro. Então, eu vou fazer adenoide, eu exponho bem a adenoide, eu cauterizo a adenoide, o leito, para não ter o risco de hemorragia, ou durante a cirurgia, ou depois. Com relação à equipe dos pediatras, eu, ano passado, dei 2 palestras para os pediatras da equipe, do meu modo de pensar, como eu me comporto diante de uma criança com amígdala, com adenoide, como a maneira da gente pensar, porque muitos disso, isso existe muito, é uma filosofia da abordagem do problema, de uma coisa humana, gente, não é só o que está no livro, é você saber qual a melhor decisão, qual a melhor solução, naquele momento, né? E sempre procurar o melhor. E eleger o paciente, eu passei muito para elas. O paciente é a pessoa mais importante. Sim. Não é nem o livro, é o paciente. Eu estou encantado. Estou encantado com esse profissional, com o ser humano que está aqui. Porque realmente é isso. Eu entendo que deva ser assim em todos os segmentos. Deveria ser assim, mas infelizmente não é, você sabe disso. Deveria ser. Meus parabéns pela sua atitude, pela a sua forma de agir, porque eu acho que é exatamente isso. Então, a maioria adenoide e amígdala. Depois disso, o que vem? Outro tema, bom. Foi bom você fazer essa segunda abordagem. A gente vai procurar ser útil e prático. Claro. A segunda abordagem, eu tenho observado muito, é tipo de uma infecção das vias aéreas, mas que existe gânglios. E a criança tem uma debilidade maior, é um caso mais agudo. Eu tenho observado muito, já falei com a secretária de saúde, de viroses tipo citomegalovírus, toxoplasmose, mononucleose. Você tem que triar essa criança. Você não pode uma criança ter uma infecção de vias aéreas, ela tem que, se for operada, tem que ser confirmada e sem estar infeccionada.
Mas uma criança que tem uma virose dessa, que você vê que ela tem um quadro clínico um pouco atípico do que uma crise amidaliana típica, Sim. que ela tem esse complemento, você faz essa análise. Você pede esses exames, isso eu passei para essas jovens, e ela já tem a formação na escola, Sim. mas eu falei, pessoal, procura citomegalovírus, procura mononucleose, citomegalovírus, a toxoplasmose, que você vai ter. Teve um caso de toxoplasmose, eu já participei desse mutirão, todos. Sim. Há uns 5 anos atrás, uma estudante, doutor, eu estou com um caso de toxoplasmose. 70% dos livros, aí que vem esse tema de filosofia, 70% dos livros que diz que ela é autoimune, ela se cura. Sim. Eu disse assim, pode ser 70%, mas eu considero que esse paciente que te operou é o 30% que não vai se resolver sem um auxílio. Ela disse, eu vou mandar ir para casa, dar um antitérmico e deixar a imunidade dele se recuperar. Reaja. Eu diria, não, eu vou fazer um tratamento com antiviral, com antibiótico, preventivo. Porque eu acredito que esse teu paciente, que essa é a minha filosofia do jovem, o que está aqui na tua frente é que é o teu paciente. Não do livro. Claro. Se ele te procurou, a responsabilidade tua sem dúvida, é triplicada. Sem dúvida. Porque você vai levar o teu carimbo ali. Claro, aí você está assinando. Daí, sabe o que eu digo sempre para essas jovens médicas? Sempre ache que o teu é mais grave. Sempre ache que o teu é pior. Claro. E sempre procure fazer o melhor. E se concentre e mande voltar. Eu posso fazer uma consulta rápida, de 10 minutos. Mas eu peço retorno, volte logo, qualquer coisa que procurar. Meus pacientes, todos os meus pacientes operados de mutirão, levam meu telefone na fichinha do SUS. Se der alguma emergência, pode mandar um zap, pode me ligar. Todos. Ninguém fica operado, além de ir lá no infantil, mas tem o acesso comigo. Alguma intercorrência, alguma coisa. Graças a Deus, todo pouca intercorrência. Muito pouco. Intercorrência fatal, 0. Pats. Tem que ser assim. Tem que ser. Tem que ser assim. Que coisa Se chamou, vai de noite, de madrugada, que vai. Elas, se não é uma coisa grave, elas assessoram. Sim. Daí no dia seguinte eles me avisam, tal paciente teve uma sangradinha, mas não sangrou mais, está internado. Eu passo lá, dou uma olhada, está tudo bem, vai embora. Mas se for, eu digo mesmo ao paciente, pode me chamar em qualquer dia, qualquer hora. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem agora, vou ao Canadá em abril, então 15 dias antes não opero mais ninguém. Porque a intercorrência pode durar até 15 dias. Exatamente. Então, não vou operar. Apesar de que você tem todo o pessoal da equipe. Tem toda a equipe, mas é que... eu entendo você. Eu entendo Melhor, você, porque aí você por se sente responsável. Eu me sinto responsável, exatamente. Eu acho que você está coberto de razão. 15 dias antes eu paro. Vamos lá beber um pouco de cultura com aquele povo. Tem que estar sempre fazendo isso, né? E essa prudência não faz mal a ninguém. Nesse tema, você teria algo... Fechamos o programa, está encerrando o primeiro programa aqui. É lógico que nós vamos continuar aqui e fazer o segundo programa. Mas você acha que vamos continuar nesse tema aqui para o segundo programa? Ou você fecha, agora em 1 minuto você tem como fechar esse tema? Eu acho que essas 3 abordagens que foram dadas, da criança da perda auditiva, da amígdala da adenoide e das viroses que vêm junto com a amígdala adenoide ou concomitantes ou separadas e que no amígdala você exclui, e o problema dessas próprias viroses, do cuidado da coisa, eu acho que eu procurei ser bem... perfeito. Atualizado do momento do dia a dia. Não adianta nós ficar pensando em medicina, coisa rara. É o dia a dia. Importante, o raro, depois a gente para pensar. E agora acho que conseguiu, a pessoal que nos assistiram, eles entenderam a mensagem em relação a isso. Mas eu acho que o alerta maior, que deve ser dito assim, não espere, procure, vá, sentiu alguma coisa, vá ao médico. Exato. Meu paciente principalmente nesses 2 anos não passou bem, meu paciente não passou bem, me liga. A criança que está com a deficiência auditiva, que está tendo atraso na linguagem, estimule, procura fono, volte com a fono, faça treinamento, estimule em casa, com som, panela, vai estimulando. Mesmo que ela seja deficiente auditivo, ou mesmo que ela seja um deficiente neurofisiológico, de outras patologias neurológicas, estimule, porque ela vai ser muito mais socializada, muito mais educada se ela tiver essa plasticidade, essa melhora da comunicação. Com certeza. Pessoal da TV, nós estamos encerrando o primeiro programa, vocês fiquem ligados, semana que vem vai ter o segundo programa e nós voltamos nesse bate-papo bem gostoso. Nem vamos nos despedir, né? Semana que vem você está compromissado conosco, nos acompanhe. Todos os dias aí, da Nova Era TV, 2, 3 vezes por dia, né, Nandinha? De manhã, de tarde, à noite,
você acompanha o programa. Quer saber? Entra lá na Nova Era TV, programação, programa ou navegador, e você vai ver os dias e horários do programa, tá bom? Até a semana que vem para vocês. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Lis Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505.